Com TV, passa no seu smartphone. Olá você, tudo de bom? Bom dia! Manhã de terça-feira, que gelada manhã de terça-feira, 11 horas 34 minutos. Para você que está acompanhando em outras localidades fora do estado do Rio Grande do Sul, queremos anunciar para você que está muito frio aqui na Serra Gaúcha, apesar do sol estar brilhando muito forte desde as primeiras horas da manhã, em sua plena intensidade, o ar polar está mostrando-se que está com tudo na manhã desta terça-feira. A temperatura, estamos chegando agora a 7 graus, estamos quase aí beirando, né? Mas estamos quase no horário do meio-dia, que é considerado, pelo menos, um dos momentos mais quentes do dia. A previsão do tempo destaca que ainda teremos um fôlego em picos de temperatura. As temperaturas dentro do horário das 14 às 15 horas vão chegar à casa dos 9 graus e não vão ultrapassar disso. Hoje pela manhã, na atualização da manhã, mostrava que ia chegar à casa dos 10, mas agora mudou um pouco aí e já diminui 1 grau. E durante, sim, a noite, as temperaturas vão despencar muito. Olha só, horário das 20 horas da noite, 3 graus de temperatura. E depois, sim, né, próximo da meia-noite em diante, madrugadas, temperaturas durante a madrugada na casa de 0 a negativos. A negatividade das temperaturas depois das 3 horas da manhã. E aí vai, né? Nós vamos ter, só para ter uma noção, olha, só para você ter uma noção, a temperatura poderá, segundo a projeção da previsão do tempo, ser de 0 graus às 9 horas da manhã de quarta-feira. Pensa no eixo, no miolo dessa massa de ar polar muito tenso, muito forte, e na grossa geada, né, que vai cobrir. Potencialmente essa geada, se seguir o que está ali apontando, ela vai começar a se derreter perto das 10. Aí sim, né? Aí as sensações térmicas vão cair lá para baixo. Vai ser uma quarta-feira bastante fria mesmo. Mas depois desse período de geada, segundo a previsão do tempo, nós vamos para um período mais relax. A partir da sexta-feira, podendo ter temperaturas acima da casa dos 20 graus. Depois desse preâmbulo climático, nós vamos estar cumprimentando ele, Miguel Brambila, que chega à nossa programação. E ele está com... O que é isso, Miguel Brambila? Uma gravata? Está com o pescoço protegido. Bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho Soares. Bom dia a todos. É uma manta que protege o pescoço do frio e que mesmo dentro de casa, nesse frio, às vezes é mais frio do que na rua, né, Edinho? E como eu estou em home office, eu fico até as madrugadas trabalhando e acabo, né, sentindo a temperatura um pouco mais pesada e evitando, claro, o ar-condicionado, que nesses momentos não são muito bons, né? Bom dia a todos. É um prazer sempre, Edinho, e vamos lá, né? Porque precisamos de coragem, Edinho. Até voltei ao nosso Minutos de Sabedoria. Hoje eu vou abrir aquele rapidinho aqui, né? Ó. Minutos de Sabedoria, porque a gente tem que se motivar. Vamos ler aqui, Edinho. Vamos ler. Procure dar o mais que puder. Uma boa palavra, um sorriso, um gesto de incentivo, um pensamento generoso. E você há de sentir em seu coração a grande verdade. É muito melhor dar que receber. Ainda não percebeu isto? Experimente então. Ajude alguém desinteressadamente e observe como lhe virá bater a porta com as mãos cheias de alegria. A maior felicidade que você possa conhecer em sua vida é a felicidade de dar. Legal, né, Edinho? Com certeza. Desculpa, meu irmão Miguel Brambila, se atualizando com as mensagens que vão chegando, né? Que vão chegando por aqui, mas um belíssimo momento de sabedoria. A gente precisa estar realmente pensando nisso tudo. Miguel Brambila, eu acredito e refletindo sobre o que você está dando um passo, eu acho que as pessoas, ou muitas pessoas, se esqueceram muitas vezes dos seus valores, né? Dos seus princípios. Parece que nós pegamos toda uma cartilha que nós tivemos de ensinamento, né? Ou vamos dizer assim, treinamentos em cima de conceitualizações e conceitos que já fomos criados através da nossa hereditariedade social e rasgamos, né? De uma hora para outra. As pessoas parece que entraram-se num salve-se quem puder. Até, inclusive, eu vou fazer uma analogia. Um filme que foi muito característico, né, em muitos anos atrás, que marcou a época, inclusive ainda tem aí uma grande linha de adepto, o Titanic. No momento que estava tudo tranquilo, nós vimos as diferenças sociais,
todo mundo caminhando, né? Aquele glamour, mas no momento que o navio foi afundado, era um salve-se quem puder. E parece que as pessoas estão mais ou menos assim, esquecendo-se dos valores, os protocolos dos valores sociais ficam rasgados. Parece que as pessoas esqueceram do bom dia, esqueceram do boa tarde, esqueceram do planejar, do configurar a sua vida para frente. E é isso que nós precisamos que estar focados. Evidentemente que nós estamos no meio das dificuldades, mas temos que estar desenhando continuidade de futuro, porque não é um fim, né, Miguel? Não, com certeza. Não é o fim, não. E nós temos que nadar, né? Tem um desenho Procurando Nemo, né? A Dolly, peixinha que tinha pouca memória, e ela dizia, continue a nadar. E às vezes estamos nadando no meio de um oceano escuro, mas, ou remando, que seja, mas o socorro vai chegar. Socorro, que eu digo, é a mudança desse eixo pandêmico que nós estamos enfrentando neste momento. E não podemos ficar somente na questão da religiosidade, é claro, mas é preciso lembrar a ética e relembrá-la, como temos falado muitas vezes aqui. E aplicá-la em nós, o que é o mais difícil, porque a gente costuma cobrar a ética alheia. E aplicá-la nos nossos atos, nas nossas motivações. E a ética simples, não a ética expandida ao erário público, a ética expandida à questão coletiva somente, mas aquela que você exercita na sua motivação quando acredita em si próprio para que seja possível esperar os momentos mais difíceis trabalhando, com resignação, com coragem. Isso realmente é uma exigência psicológica. Eu tenho certeza, Dinho, que nós, nesta era moderna, nunca passamos momentos tão difíceis, porque não há ainda a resposta para a questão do coronavírus. Há uma preocupação, inclusive, com o recontágio já, em alguns casos, preocupando-se que depois de 3 ou 4 meses a taxa de imunidade de quem já se contaminou seja muito baixa. O que mudaria, então, o pensamento de que basta esperar o contágio de rebanho, todo mundo se contaminar e estaria todo mundo, então, imunizado. Seria uma vacina capaz de reinfectar as pessoas, essa é uma preocupação que nós temos. E outras tantas, com a questão econômica, com as dificuldades que estão sendo citadas, principalmente aqui na nossa região agora, neste momento, que é onde nós estamos vivendo, que é a questão das bandeiras, como nós comentávamos ontem, esta realidade que ainda nos desafia como pessoas. Você ainda tem, além disso, os outros problemas do dia a dia a resolver, como o frio, por exemplo, em alguns lugares inundações, etc. Então, acho que nunca se viveu numa era tecnológica como a que estamos vivendo, mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o terror da bomba atômica, algo tão difícil, porque a bomba atômica aconteceu no Japão. Aqui na América do Sul nós não vivemos isso, as guerras foram localizadas, apesar da Segunda Guerra Mundial ter se espalhado aí de uma forma bastante difícil para o mundo. Esses problemas de bater a sua porta, o inimigo, chamado coronavírus, entre aspas, nunca aconteceu. Então é aí que nós temos que nos disciplinar e buscarmos algo que vá além da nossa consciência humana. Caso contrário, os traumas psiquiátricos e psicológicos serão muito grandes para todos, Edinho. Miguel, eu quero lhe fazer uma pergunta bastante filosófica, mas que tem um contexto para o momento bem profundo. Essa questão relacionada às bandeiras do nosso governador Eduardo Leite, colocando nós gaúchos na divisão das nossas regiões, sabemos disso, que já, isso é geográfico, né? Serra, Planalto, a Campanha, nós temos nosso litoral sul, nosso litoral norte, nós temos ali o Planalto Médio, né? Nós temos todas essas nossas regiões geográficas aqui do Estado do Rio Grande do Sul. Não criou um revanchismo entre o próprio povo gaúcho nessa questão ou não chegaria a tanto? Eu acho que existe, sim, ainda quem vai além do fato presente, que é a doença avançando, o contágio avançando e o desmascarar das diferenças econômicas.
Isto está, vamos dizer assim, implícito naturalmente e, de certa forma, acaba se explicitando o defeito de caráter em momentos de crise, como a que estamos vivendo, como tu citastes com relação à história dramática do Titanic, representada em filme, onde as classes menos abastadas eram, inclusive, trancadas nos porões dos navios para que não disputassem os botes, e até porque não havia para todos, né? Então, coloquemos aí na metáfora os botes do Titanic como os respiradores para agora este momento da Covid-19. As pessoas muitas vezes terão, sim, é claro que aflorado os seus sentimentos de revanchismo, de ciúmes, né, de indignação com relação àqueles que podem passar, por exemplo, no momento de pandemia, dentro das suas bolhas de alta, vamos dizer assim, capacidade de proteção ao contágio, com remédios, com acesso aos melhores respiradores, com a capacidade de imunização através de uma boa alimentação, e politicamente também. Nós sabemos que a disputa pelo poder e na política a ética é bastante distorcida, principalmente pela vaidade, né, que se tem, mas também porque ali há muita concentração de dinheiro, poder, renda e status, né? Então, quer dizer, um político que age assim, triste para ele, porque terá que mais cedo ou mais tarde responder ao seu tribunal da sua própria consciência e a ética universal, a justiça divina que já está consagrada para muita gente, apesar de que muitos ainda são negacionistas e ateus e acreditam somente no imediatismo das coisas, Edinho. Mas, porém, nós precisamos pensar no positivo, na honestidade das coisas, tentarmos cavocar cada vez mais profundo em nós a própria consciência que vai irradiar da ética que transformamos em nós. Nunca foi dito, né, que a transformação seria simples. O próprio parto do ser humano já começa com um grande momento de dor, de catarse, de transformação, e talvez esse seja um novo parto da humanidade para uma nova era, que nós lembraremos para sempre. Nunca passamos momentos tão difíceis como esses, né, que lembremos. Individualmente, talvez, muita gente já tenha passado. Agora, coletivamente, neste período, não. É o refundar de um momento, mas não será um momento absoluto, porque a tendência humana é logo ali na frente esquecer. Diz aí a literatura cristã que após os milagres que Jesus Cristo realizava para muitos, alguns o seguiam e passavam a ser gratos, muitos outros, né, voltavam às velhas ações e zombavam e riam e buscavam vinganças, né? É por isso que Jesus Cristo dizia quando curava: vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, Edinho. Miguel Brambila diz que fazendo uma analogia para nós aprofundarmos também, já que hoje estamos bem numa linha filosófica dessa nossa programação, que tem muita valia também, porque traz o nosso telespectador ao raciocínio, ao pensamento. Nós sabemos que o momento de tempestades é algo muito desafiador para o capitão, para o contramestre, para os marujos que estão ali no navio, mas a gente sabe que depois que passa a tempestade, todos ali saem com vantagens, saem mais preparados, saem mais fortalecidos, saem mais prontos, e aí quando o mar está mais calmo, velejam com todo o sabor da experiência do seu profissionalismo. É isso que vai acontecer quando nós passarmos por essa fase, né? Nós vamos sair melhores lá na outra ponta, vamos sairmos pessoas com maior despontamento, talvez tecnológico, vamos crescer em índices de saúde, vamos evoluir nesses quadros que parecia que estavam longe dos nossos olhos, mas que hoje a gente vê que são tão necessários estar presentes entre nós. Há um princípio que muitas pessoas usam na filosofia, é o bem e mal sofrer. Vai depender da forma que as pessoas estão passando por esses momentos de dificuldade. Por exemplo, o isolamento que nós estamos vivendo por causa do distanciamento social não nos exige que tomemos as decisões perfeitas e corretas, porque isto seria tornarmos, por passe de mágica, a nossa consciência perfeita. Mas exige a boa vontade, um dia de cada vez, a boa intenção,
que continuemos a nadar, né, como diz a Dolly, subdividamos psicologicamente o dia em partes de trabalho, mas não nos entreguemos à ansiedade de querer resolver tudo imediatamente, ou a frustração de não resolvermos mais nada e entregarmos aí a nossa própria parte de trabalho no navio ao caos. É tão importante o capitão do navio quanto aquele que limpa o convés, quanto aquele que cuida da alimentação e assim por diante. Todas as funções se tornam importantes numa sociedade organizada e saudável. O que nós estamos vivendo, Edinho, é o fruto da nossa desesperança num mundo melhor que gerou aí esta ganância que nós temos dito, essa concentração de renda. Você tem dito muito bem, falando sobre essa questão das bandeiras, estava muito claro que o governador não voltaria atrás depois de recuar 2 vezes. Dizem aí as autoridades municipais que há certo grau de injustiça nesta questão das bandeiras e eu acredito, portanto, que elas devam agir, que elas devam buscar, inclusive, a questão jurídica para evitar os prejuízos econômicos maiores para pessoas que estão sofrendo cada vez mais. O número de leitos, segundo as informações de ontem, o número de leitos ocupados em Caxias do Sul, no público e no privado, não ultrapassa 75%. 67%, se não me engano, no público e 72% na questão privada ontem. A questão é o número de contágios em Caxias do Sul, que cresce muito devido ao descuido da população, talvez, ou a dificuldade realmente de atravessar este contágio desconhecido desta doença que nos levaria aí a uma nova, e nos levará, vamos ser mais positivos, a uma nova humanidade, eu tenho certeza disso, Edinho. Mas não podemos simplesmente, então, baixarmos a cabeça na questão das bandeiras. Algumas flexibilizações foram feitas, alguns avanços foram feitos, mas, porém, é o que nós temos dito. Se há, da parte das autoridades municipais, argumentos para contestar isso, ainda é preciso ir adiante, porque, é claro, nem só de pão nós vivemos, mas também de pão. Nós não podemos ficar aí à mercê da caridade do Estado para com as empresas e para com os trabalhadores, porque isso só aprofunda o caos. Eu tenho certeza que as autoridades sabem disso, mas inclusive municipais. Mas, porém, não estou vendo uma ação mais positiva. A ação positiva que nós estamos vendo, que temos cobrado aqui no programa há muito tempo, Edinho, é uma união dos parlamentares da Serra. E isso sim é uma notícia, né, que até compartilhei também, já que é uma união parlamentar, uma união da imprensa também importante, está no Pioneiro de ontem, e separei a notícia aqui para que nós também comemoremos isso como forma positiva. Em seguida eu vou ler para nós, para que nós também trabalhemos no sentido positivo de não estrangular totalmente, nem mesmo a saúde e nem mesmo a economia. Hospitais de campanha, como você fala aí, é preciso continuar criando leitos, para que a gente possa continuar a trabalhar. Caso contrário, é inimaginável a questão, nós não podemos viver como a gripe espanhola, né? 1900 e lá vai pedrada, né, Edinho? Ok. Miguel Brambila, vamos a um breve espaço aqui na programação e voltamos daí para o fechamento e a conclusão do nosso programa. Pode ser nesse formato, Miguel? Com certeza, meu caro, você manda. Bacana, vamos fazer assim, breve espaço, então um breve intervalo na programação do Sabe Caxias by Pitcom. Nós vamos tomar um gole de café para aquecer o nosso corpo e em instantes estaremos de volta para dar continuidade para você. É muito rápido esse nosso intervalo. Você não sai daí que você está acompanhando toda a nossa programação do Sabe Caxias by Pitcom, trazendo para você então a nossa movimentação especial, né? Trazendo para você toda a movimentação que a gente tem e claro, também aprofundando, né, as informações que nós separamos especialmente para deliberar nessa nossa edição. Não sai daí que é rapidaço. Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor.
Atenção para as super ofertas do Sacolão da Economia Kaiser para esta terça-feira, dia 14 de julho. Coxa e sobrecoxa de frango, R$ 6,49 o quilo. Frango resfriado, só R$ 6,49 o quilo. Pernil suíno, R$ 11,90 o quilo. Costela suína, R$ 16,90 o quilo. Filé de frango, só R$ 8,90 o quilo. Tatu, patinho e colchão de fora, só R$ 25,90 o quilo. Pão cacetinho, R$ 4,99 ao quilo. Confira todas as super ofertas para esta terça-feira na página Sacolão da Economia Kaiser no Facebook. Sacolão da Economia Kaiser, muito mais ofertas para você. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto. Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. Existem 1000 maneiras de você superar este momento de pandemia. Paciência, coragem, fé, confiança, criatividade. Existem 1000 maneiras de passar o tempo na sua quarentena. Muitas delas com sabor de queijo. Supere-se neste momento buscando as melhores receitas. A criatividade é sua. O queijo fazemos questão de apresentar. Casa do Queijo Rio Branco. Os bons sabores se juntam aos bons momentos. Avenida Rio Branco 1173, bairro Rio Branco. Venha nos visitar. Perfeito, já estamos de volta logo após o nosso breve intervalo. Sabe Caxias by Bitcom, 11 horas e 55 minutos. Vamos dando continuidade, né? Agora o Miguel Brambila vai fazer a leitura então dessa matéria pra gente. Fica à vontade, Miguel, com você. Rapidamente para que a gente comente, porque é positivo, e já desde o começo nós clamávamos, né, por uma maior união política, inclusive nessa questão que nós estamos vivendo aqui em Caxias do Sul, que é a inconformidade, vamos dizer, entre aspas, com relação a esta bandeira vermelha, porque apesar de alguma flexibilização, ainda atinge muito o comércio e nos prejudica muito. Será lançado nesta terça-feira, dia 14, esta notícia está na coluna da Rosilene Posa no Pioneiro, online, a campanha Serra Gaúcha, unida no combate ao coronavírus. Trata-se de uma corrente política em que os deputados da região Franço Menzi, do Republicanos, Carlos Búrico, do MDB, Elton Weber, do PSB, Neril Carteiro, do Solidariedade, e Pepe Vargas, do PT, além do trabalho desenvolvido por seus mandatos, buscarão em conjunto unidade nas ações para conscientizar no combate à Covid-19. E aí vai ter um lançamento às 20 horas e tal, vai ter uma página no Facebook. A campanha terá vídeos motivacionais, cartas e conteúdos. E além disso, além dos 5 deputados, a campanha foi abraçada por outras lideranças e entidades regionais, né? Participam, por exemplo, a AMESNE, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a SIX, Associação das Entidades Representativas da Classe Empresarial da Serra Gaúcha, a Associação dos Municípios do Vale do Rio Caí, a Associação dos Municípios de Turismo da Serra, a Associação dos Municípios dos Campos de Cima da Serra. Isso, Edinho, é muito importante, porque aí é uma união suprapartidária, e é isso que nós podemos comemorar como positivo, para que depois, no momento político, as divergências, as nuances, né, políticas possam ser o diferencial. Na questão de suporte da sociedade, para que se conserve uma sociedade, para que não tenhamos, por exemplo, todos os anos buracos nas ruas, né, que são remendados com chiclete, né, ironicamente falando, enchentes no Caí e assim por diante, nós trabalhamos com pensamento maior. Nós temos que voltar ao pensamento grande como sociedade. Qual foi a última grande obra pensada
para a região da Serra ou para as outras regiões, como se está pensando, por exemplo, aí no Vale do Taquari, do Caí, nessa bacia hidrográfica, para resolver essas questões dos alagamentos e assim por diante, né? É preciso que se pense isso com grandeza, para que não se perca na história do tempo as grandes conquistas. Você sabia, Dinho, que um dos principais utilizadores do concreto e descobridores do concreto foram os romanos, que levavam água a grandes distâncias, que construíram com esta tecnologia grandes obras, que se perdeu no tempo e ficou mais de 700 anos desaparecida da história da humanidade. Só em 1800 a civilização moderna voltou a usar o concreto, porque nós abandonamos, então, a vontade, o pensamento de querermos ser grandes. Então, há uma grandeza nisso, dessa união, e estão de parabéns, né, a essas lideranças, e torçamos, né, para que isto traga realmente concretudes, né, que traga... Nós temos aí boas notícias, sim. O Ministério da Saúde entregou alguns respiradores para Caxias do Sul, que estão sendo colocados nos leitos, ainda está se trabalhando para a criação de leitos. Esta bandeira vermelha ela é temporária, com algumas flexibilizações, ela pode mudar, mas, porém, nós não temos muito tempo a perder com relação à fome e às outras questões que já estão ultrapassando os limites aí dos primeiros tempos, né? O primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, o desemprego, a fome de muitos, né? Os bancos de alimentos estão precisando ainda das campanhas de caridade, e o medo continua porque ainda não temos resposta para esta pandemia. Portanto, é preciso sim continuarmos nesta união como seres humanos, porque acima de bandeiras, de partidos, de instituições, de classes sociais, de raças, de cores, nós somos todos seres humanos e precisamos trabalhar para construir o mais breve possível, com o maior grau de sinceridade e humanidade possível, uma humanidade melhor, e é isso que vai acontecer, temos certeza disso, Edinho. Perfeito, tá então as belíssimas e brilhantes análises de Miguel Brambila nesta manhã de terça-feira, e assim esperamos. A construção tem que ser com muitas mentes, né? Muitas mentes destinadas a um objetivo, é assim que se conseguirá chegar até lá, né? Então, vamos torcer que dê tudo certo, vamos torcer que nós conseguimos emergir no sentido de subir numa plenitude bem maior, com os alicerces bem calçados, para que nós possamos olhar e desenhar um novo futuro. Meio-dia em ponto, Miguel Brambila, grande abraço, meu irmão. Nosso Sabe Caxias by Bitcom hoje fica por aqui. Amanhã estaremos de volta aqui nesse mesmo horário. Vai ser um pouquinho mais frio, acredito eu, mas vamos estar aqui firmes para conduzir mais uma programação. Grande abraço a você, meu irmão. Obrigado, um abraço. Acho que vou botar um bonequinho de posto aqui, Edinho. Não vou nem sair da cama aqui, eu fico aqui, vocês lá dublando aí. Com discurso gravado, rodando. Tá bom, temos uma dublagem por trás e era isso. Marionetando, né, Ideu? Tá bom, Miguel. Um grande abraço, meu irmão. Tudo de bom pra ti. Um abraço, bom dia, obrigado a todos. Até amanhã. E assim nós encerramos mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom. Fiquem ligados, 12h15 agora vem pra você aí o Bitcom meio-dia com ela, jornalista Melissa Bueno. Grande abraço. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.